Bem-vindos ao episódio 17 do Mundo a Seus Pés, um olhar quinzenal do Expresso sobre o que se passa no globo. Este é um podcast da secção internacional do jornal, que é feita com o trabalho árduo dos jornalistas do quadro e também com o contributo dos nossos colaboradores e correspondentes. Nesta e em próximas emissões vamos falar com alguns daqueles que, em diferentes paragens do mundo, escrevem artigos e reportagens que transportam o leitor até ao sítio onde a notícia acontece. A notícia global, neste tempo estranho que atravessamos, é a pandemia. Mas cada país tem o seu modo de vivê-la, de combatê-la, e por outro lado há questões específicas que não desaparecem só por causa da Covid-19, antes se complicam, e que diferem consoante a latitude e a longitude onde estamos. Para este episódio, convidámos o jornalista Ricardo Lourenço, correspondente do Expresso nos Estados Unidos e antigo editor da secção internacional, e o José Pedro Tavares, que é nosso correspondente em Ankara, na Turquia. A edição técnica é do José Sedufim Pinto e da Joana Beleza, na sede do Expresso em Laveiras. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional, que conversei por videoconferência com os nossos convidados. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 11 de maio. Domingo à noite falei com o Ricardo Lourenço, que estava, como muita gente em todo o mundo, na sua casa. Ele vive no estado de Massachusetts, na costa leste dos Estados Unidos, e contou-me como está a viver o confinamento, além de analisar os principais desafios para a saúde, economia e política desse grande país onde vive e que celebra este ano eleições presidenciais, as da reeleição ou não do presidente Donald Trump. Estados Unidos da América, este domingo, uma data especial, porque é o Dia da Mãe. Há uma semana, aqui em Portugal, os portugueses viveram com restrições esse dia. Muitos foram aqueles que só puderam contactar com as suas mães à distância. Conta-me, como é que foi hoje o dia nos Estados Unidos? Foi exatamente a mesma coisa, porque a Covid-19 tem esse aspecto, que manifesta-se e leva a que nós alteremos as nossas vidas, e essas vidas tornam-se vividas de uma maneira parecida, não é? Em todo o globo, de qualquer maneira, porque o país é muito grande. Tu tens aqui, por exemplo, na zona eu estou aqui em Massachusetts em Nova Iorque, tens ainda confinamento total. Mas mais para o interior, em estados como, por exemplo, o Texas, em que há já a reabertura da economia, tem já cafés a abrirem, obviamente com imensas medidas de segurança. O que tens é as pessoas a irem. Há uma tradição que é o brunch, né? As pessoas dia da mãe vão todas, as famílias juntas, no brunch matinal, vão e estão ali num momento de família. Foi muito interessante ver, obviamente pelas notícias, que alguns cafés da cidade de Houston adaptaram-se, portanto as refeições, não há pratos de louça, não há talheres, é tudo descartável. Existe um indivíduo, eu estava a ver esta experiência interessante, que os cafés designaram um indivíduo que de 20 em 20 minutos toca uma espécie de sino, e o que é que acontece? Os empregados usam as luvas, lavam as mãos, colocam luvas novas, e portanto, isto para dizer o quê? Obviamente os negócios estão-se a adaptar a esta nova realidade. Mas grossos modos, já digo que lá estavam os estados daqui do leste, o dia da mãe foi vivido à distância, não é? Claro, é um símbolo um pouco de espaço no país. Tu falas dos Estados de Leste, o que me faz depreender, e é a próxima coisa que te quero perguntar, que este confinamento e as regras aplicadas não são de todo iguais, de forma uniforme, no território vasto dos Estados Unidos, não é? Há sítios onde o confinamento está a ser muito rigoroso, mas noutros sítios parece já haver um certo desprendimento que não é isento de riscos. E consequência disso mesmo é que as projeções da Universidade de Washington, que está a liderar existem projeções de várias origens, mas a Universidade de Washington é que tem tido projeções mais certeiras, e eu ainda hoje recordava que nesses estados do interior, não é, a taxa de mortalidade irá disparar de 10% a 20%. E daí a taxa de mortalidade nacional poder vir a ultrapassar dentro em breve os 100 mil mortes, 100 mil pessoas. Sim, já se está a aproximar a largo espaço. Aliás, já estão mais de 80 mil casos mortais confirmados e 1.400.000 infectados detectados. Ao contrário dos estados como o estado de Nova Iorque, que foi o epicentro, aliás, o estado de Nova Iorque tem mais casos do que qualquer país europeu, por exemplo, na Itália, Espanha.
Exato, subcondicionais. É 18 de maio, para breve. Mas o governador, o Andrew Cuomo, o governador, para as pessoas entenderem, o governador do Estado, o presidente desse mesmo Estado. Desse só Estado, exatamente. Como presidente de Nova Iorque, o Andrew Cuomo, perguntaram-lhe semana passada, não pode-nos dizer quando é que a economia da cidade de Nova Iorque, do Estado de Nova Iorque, da cidade de Nova Iorque, irá reabrir, e ele respondeu rapidamente, não faço a mínima ideia. Nova York, the city that never sleeps. Mas vai continuar a dormir, porque se não continuar a dormir, traz o regresso ao caos que se viveu há coisa de um mês. Exatamente. E tiveste os cadáveres colocados nos telhados dos hospitais, como tu contaste, aliás, numa belíssima reportagem no Expresso. Um cenário pavoroso. E o que o Cuomo e o de Blasio, o mayor de Nova Iorque, e nesse aspecto eles tiveram algumas tricas, que são normal em políticas, opiniões diferentes, ainda bem que assim é, mas eles afirmam pelo mesmo tipo de razão neste sentido, que uma segunda onda, uma terceira onda, quer dizer, não há sistema de saúde que consiga resistir a ondas sucessivas em um curto espaço de tempo. E, portanto, eles querem a todo o custo evitar que isso aconteça, não é? Claro, até porque esse segundo surto tem sido, aliás, um receio, é o receio também cá em Portugal, é o receio em vários países europeus dos que foram mais afetados e até nos países asiáticos onde começou a pandemia, também eles se estão a precaver contra um segundo surto. No caso dos Estados Unidos, é impossível pensar nesta pandemia, como no resto do mundo, aliás, sem pensar no terrível custo económico que ela está a ter. Os números do desemprego nos Estados Unidos são uma coisa assustadora e é preciso não esquecer que estamos a cerca de 6 meses, a menos de 6 meses, aliás, de uma importante eleição em que estará em causa o segundo mandato de Donald Trump. Como é que tudo isto, num ano que seria, em princípio, um ano de agitadíssima vida política, como é que as coisas estão a ser encaradas aí desse lado do mar? Primeira questão económica, não é? E há coisa de uma semana, o multimilionário Warren Buffett, na sua apresentação anual de resultados, que é sempre uma festa, junto a imensa gente, pavilhão, e este ano não houve festa nenhuma, não é? Foi ele sozinho a falar sobre os resultados do grupo empresarial. E ele foi uma espécie de canário da mina. Ele anunciou que a venda de todas as ações das companhias aéreas são 10 mil milhões de dólares. E os 130 mil milhões de dólares que ele tem disponível em cash para investir este ano, vai investir zero. Vai sentar-se nesse monte de dinheiro à espera de ver por onde é que isto vai. Aliás, desses 130 mil milhões de dólares é interessante que ele normalmente investiria, faria as suas opções de investimento anuais. Ele gastou, a ser rigoroso, gastou 130 milhões, gastou 1 milhão e qualquer coisa em ações do grupo empresarial dele. E, portanto, obviamente, ele fez isto no passado fim de semana e logo na segunda-feira as ações das companhias aéreas americanas, como deve-se imaginar, caíram aqui. Isto para dizer o quê? Quando tens um indivíduo como este, que é um dos homens mais ricos do mundo, um multimilionário com visão, não é? A tomar decisões destas e que tem em conta que basicamente estas decisões são tomadas com um seguinte conceito básico. Bom, ele não tem noção por onde é que a economia vai. Nenhuma. E, portanto, como precaução, não gasta dinheiro nenhum. Qual é que a questão e porquê que não há, e a questão da saúde pública, a questão económica, estão obviamente ligadas. A questão da saúde pública, como eu disse antes, não se sabe bem para onde é que a questão do Covid vai, o que é que vai resultar. No interior dos Estados Unidos, no leste dos Estados Unidos, a Califórnia está bastante bem, mas o confinamento também continua, não se sabe muito bem. E, portanto, isso contagia a economia. E a economia continua a sobreviver porque o Estado Central, aqui, está a injetar bilhões de dólares. Prevê-se que até finais de julho tenha injetado há um quarto pacote de ajuda, agora a ser negociado. O presidente Donald Trump está com algumas hesitações, porque a sua base de apoio já começa a criticar imenso este intervencionismo estatal.
E, portanto, o que ele... mas, apesar de tudo, parece que sim, vai avançar. E, portanto, se isso avançar, temos 9 bilhões de dólares injetados na economia americana até finais. Isto é quase metade do PIB americano. Ora, para pagar esta despesa toda, mais cedo ou mais tarde, convém reconstruir a economia também o mais rapidamente possível. Exato. Como é que isto se vai fazer? Ainda não se percebe bem. Eu esta manhã estava a ouvir o Larry Summers, o ex-secretário de Tesouro do Presidente Obama. E ele fazia mais ou menos um cenário de curto e médio prazo. Ele dizia, bom, no próximo 1 a 2 meses teremos declínio de maio e junho para esquecer, basicamente. Depois teremos uma rápida recuperação, e aqui é interessante o uso das palavras, que é uma rápida recuperação da catástrofe para o mal e do mal para o normal. No fim de tudo, teremos uma economia, obviamente, diferente, assente em mais trabalho a partir de casa e mais comércio eletrónico. A gig economy, não sei se vocês interpretaram o termo gig economy. Sim, um pouco a economia do biscate, mais coisa, menos coisa. Exatamente. A economia do biscate, flexível, temporário, ligada àquele cliente e serviço, a ser na plataforma digital, aquela coisa do não se percebe bem como é que é o quadro de e responsabilidades, mas pronto. Essa gig economy, segundo ele, vai arrebentar. Vai ser interessante o que é que vai acontecer a companhias como a Uber e afins. E o que vai, obviamente, isto no sentido da recuperação, da reconstrução da economia. E o que traz, obviamente, é um reajuste da globalização e provavelmente vais ter mais Made in America, porque percebeu-se, até por causa do material médico, não é? Muito dele oriundo da China, percebeu-se que era defeituoso, que demorou tempo a chegar, que não... E de maneira que eles percebem que a América vai ter que começar, se calhar, a recuar algumas décadas e vai ter de investir em mais indústria. Obviamente a indústria de hoje não é a indústria dos anos 70, será mais investimento em reposição, em inteligência artificial, a própria medicina vai mudar, vai haver um investimento na medicina individual, um tratamento individual, e também vai exigir um desenvolvimento industrial, isso exige maquinaria, não é? Aliás, o Covid-19 nesse aspecto é interessante porque com doenças como o cancro, já se percebia que a medicina tinha de ser cada vez mais individualizada. Até porque hoje, até do ponto de vista genético, conseguimos perceber não só o perfil genético da doença, como o perfil genético da pessoa, do paciente. Portanto, quanto mais individualizado, melhor. A Covid-19 é exatamente a mesma coisa. A Covid-19 afeta pessoas de formas completamente distintas. E porquê? Está-se a perceber que uma das questões é a questão genética, que é muito importante. O sistema imunitário é diferente de todas as pessoas. E, portanto, esta reconstrução económica é um desafio, é tentar estabilizar o combate à Covid-19, enquanto não existir uma vacina, é tentar reconstruir a economia o melhor que se pode, sendo que a cautela é que vai determinar a velocidade dessa mesma reconstrução. Porque, como eu te disse, no leste há imensa cautela, até por causa do trauma, não é? Nos estados mais do interior, onde existem mais cabeças de gás do que pessoas, provavelmente essa cautela será menor. Não é? Portanto, os dois estão obviamente muito ligados à saúde pública e económica. No horizonte, eleições. Já isto afetou as primárias, obviamente, do Partido Democrata, mas isso é um capítulo encerrado com o Joe Biden a garantir a nomeação. Como é que agora vamos... Como é que vai decorrer a campanha? Como é que vai decorrer a disputa pela Casa Branca até novembro? Nós, a semana passada, ainda consegui fazer uma curta, de 5 horas de carro, até Wilmington, que é a cidade onde cresceu Joe Biden, que é o tentativo candidato democrata. Esta próxima semana ainda lá voltarei. Isto para dizer que estamos a preparar uma reportagem para a revista sobre o tentativo candidato democrata. E o que se percebe, obviamente, é que a campanha política será um bocado à imagem que nós estamos os dois a fazer, que é falarmos por Zoom, ou por Skype, ou eu posso, por exemplo, garantir que no caso do Joe Biden, nesta altura, ele tem, para além dos serviços secretos, tem 2 assessores com autorização de entrada da casa dele. A casa dele é sede de campanha, uma coisa extraordinária.
E é curioso que no caso de Joe Biden, durante as primárias, uma das principais críticas que se fez à máquina dele é que era uma máquina muito enferrujada no uso das ferramentas digitais. A campanha do Bernie Sanders e da Elizabeth Warren eram muito mais ágeis. E eu vi uns assessores que estão em Washington, a equipa deles está em Washington, à espera do que vai acontecer. Ele dizia que isto às tantas pode ser uma oportunidade, porque eles estão a ser obrigados a reajustar a campanha numa área que é uma área, eles próprios reconhecem, que era um calcanhar daqueles. O que também é muito interessante, porque para um candidato como o Joe Biden, que é aquele político clássico, não é? O aperto de mão, o press the flash, não é? O aperto de mão, o sorriso, aquela interação muito simples, muito direta, que ganha votos, porque de facto a pessoa tem essa capacidade de comunicação. Para um candidato como este pode ser um problema. Agora, muito interessante que eles também diziam o seguinte, que é, se nós conseguimos usar bem plataformas como o YouTube, plataformas como o Zoom tem um problema da segurança, mas há plataformas bastante seguras, o Skype é um outro delas. E se ele conseguir usar isso através, por exemplo, de town halls virtuais, mísseis com perguntas e respostas diretas, pode ser o contraponto à campanha de Twitter do Donald Trump, porque o Trump chega à sua base via Twitter, não é? Não é via conferências de imprensa da Casa Branca, embora destas últimas da Covid-19 talvez tenha sido um pouco, mas grosso modo é via Twitter que ele chega à sua base. É via espaço digital, onde obviamente a verificação de dados é mais difícil, tudo isso. E portanto aqui o contraponto de Joe Biden pode ser o uso de outras plataformas digitais para chegar também à base do Partido Democrata e continuar a ser eficaz, porque na América a questão não é convencer um americano a votar democrata ou republicano. A questão-chave é convencer o eleitor a aparecer para votar. Exatamente. O republicano votará provavelmente sempre republicano e o democrata votará democrata. A questão é que, e nesse aspecto, a base democrata tem este problema, e foi o problema em 2016, é que setor-chave dessa base, o eleitorado jovem, por exemplo, não parece para votar. Aliás, a campanha do Bernie Sanders, que era muito recente, o eleitorado jovem, teve esse problema e não conseguiu capitalizar todo aquele favoritismo aparente. Não é? Se via nas redes sociais, aqueles comícios cheios de gente. Não se traduziu ainda às urnas. Quando é hora de votar, eles ficaram com o próprio Bernie Sanders, já mais para o fim, pouco antes de desistir, alargou a válvula de escape e tentou criticar os próprios apoiantes, porque só apoiar e só dizer nas redes sociais que está com o Bernie Sanders não chega, tem que se Claro. E portanto, curiosamente, a revista do New York Times de hoje tem um artigo de capa Com uma máscara. que é uma máscara com um pin a dizer eu votei, e depois no interior é uma caixa de correio. Para isto porquê? Porque a caixa de correio, portanto, porque uma das soluções para umas eleições em cenário de Covid é o voto por correio, é a sensibilidade. Claro. O presidente Donald Trump veio criticar essa opção, embora ele tenha votado por correio nas primárias da Flórida. Extraordinário. É interessante. Aliás, há estas contradições entre o que ele defende politicamente. É preciso perceber, e o Steve Bannon, o seu grande apoiante, dizia sempre, perceber o sinal do ruído. Não é? Há muito ruído, mas é muito importante perceber o sinal. O que é que ele faz de facto? Ou seja, ele diz, o voto por correio é mau, mas ele votou por correio. Ele diz que há testes para toda a gente e não há. Acontece que ele agora diariamente está a ser testado porque já há uma série de pessoas infectadas no interior da Casa Branca. Ainda hoje o Fauci está em quarentena. Exatamente, o seu conselheiro médico e científico principal, aquele homem que aparece com Trump nas conferências de imprensa, está agora também em isolamento. E ele, ou seja, os americanos não têm acesso aos testes e ele tem acesso a ser testado, ele tem o direito de ser testado diariamente. Isso está a causar algum frição até na sua base. Eu esta semana estava a conversa com uma família de Newtown Falls, Ohio. É uma família que eu contacto com alguma
uma sequência, eles são muito a base do dia. Quero saber às tantas como é que eles estão a viver. E há uma coisa que eles sentem algum desconforto, que é esta discrepância entre o discurso tough, o discurso de Trump, não é? Temos de reabrir a economia, temos as pessoas que aparecem armadas nos congressos estaduais, eles chamam-os de patriotas, não é? Mas depois ele é testado diariamente, ao contrário da maior parte das pessoas. Claro. Esta discrepância aqui está a deixar as pessoas um pouco com aquela ideia de que eles não estão a ter direito ao mesmo tipo de coisas que ele, como chefe de Estado, tem. E é uma coisa pouco americana, não é? Claro. A igualdade é um princípio. Ricardo, já estamos com o tempo um bocadinho limitado, mas diz-me uma coisa, a tua sensibilidade, o que é que te diz em relação ao impacto de toda esta situação no resultado ou na eleitoral ou na confiança do povo neste presidente, ou pelo contrário, vontade de mudar de rumo? Ou seja, o que é que não te peço que prevejas o resultado de novembro, mas, senão também te pedi aos números do Euromilhões, mas o que é que tu achas que vai ser decisivo para o resultado das eleições que são daqui a 6 meses, partindo do atual estado de coisas? Obviamente é Covid-19 e o andamento, a forma como o poder político, neste caso o poder executivo, a Casa Branca, o Presidente Trump, irá continuar a lidar com isto. Se nós já falarmos do ponto de vista da questão política, da questão da saúde pública, da questão económica, da questão da saúde pública, do ponto de vista político, o Presidente Donald Trump continua com a sua taxa de apoio mais ou menos intocável. Ou seja, se a esmagadora maioria dos americanos não aprova a forma como ele está a lidar com a Covid-19. Mas a questão é que ele continua com taxas de popularidade de 45%, 46%, 47%. E mais de 90% dos republicanos continuam a apoiá-lo. E, portanto, como eu dizia anteriormente, se essas pessoas todas forem votar, a possibilidade de ele ser reeleito é enorme. Agora, aqui a questão fundamental é perceber não como o Trump está a agir, mas como o trumpismo se está a comportar. E neste aspecto é muito interessante ver que há, não sei se é resultado de uma observação, a observação de que as coisas não estão a correr bem. E, portanto, tem de se criar um bode expiatório ou alguma forma de poder retratar o Presidente Trump como um líder eficaz, mas que está a ser vítima de uma série de circunstâncias que impedem que ele faça um bom trabalho. Isso aconteceu, de certa forma, com a Organização Mundial de Saúde, e, portanto, houve ali aquele... mas como também a própria Organização Mundial de Saúde tem também algumas respostas para dar, não é? Nesta altura, isso ficou assim um bocado sem se perceber bem. Agora, a questão aqui fundamental, e pode ser ainda mais problemática, é a forma como o trumpismo está a olhar para a China. Não há coisa que um americano goste mais do que um bom rival externo. Tudo que seja... Claro, não nos esqueçamos o vírus chinês ou o vírus de Wuhan, como dizia Trump, para se referir ao coronavírus. Exatamente. Qual é o problema disso? O problema disso é que as pessoas podem de facto, convencer-se de que a melhor forma de lidar com tudo isto é reeleger Donald Trump e apostar com isso numa agenda mais agressiva em relação à China, eventualmente configurando-se um cenário de conflito militar. Isto pode ser um bocado exagero, é medonho. O Steve Bannon, o ex-estratega-chefe do Donald Trump, continua a ter um papel muito ativo, uma coisa chamada One American Voice. É um grupo média que está à direita da Fox. E no seu programa diário, ou seja, até bidiário, ele já aponta como o único cenário possível uma guerra contra a China, porque aquilo que a China fez foi premeditado. Foi um vírus produzido no laboratório, foi disseminado de uma forma programada e, portanto, a China não só terá de compensar financeiramente os países mais afetados, que é uma questão que já foi discutida no Reino Unido. Exatamente.
como terá basicamente pagá-las. Que é uma lógica vingativa, é uma lógica, pode-se dizer, até básica, mas escolhe junto de setores de mais à direita do Partido Republicano. Aliás, há já Tom Cotton, por exemplo, é um dos senadores que se mais destaca nesta visão das coisas. De que sim, que nós temos de começar a discutir isto no Congresso e numa primeira fase, tentando perceber o que é que se passou no final de 2019. E isso é legítimo, os próprios cientistas querem saber mais sobre o que se passou. Porque para fazer ciência tens de verificar os dados. E se esses dados não são facilitados, não fazes ciência. Claro, obviamente. Sustentas na base de achismo. Então aqui a questão é essa. A questão é, podes partir de algo assim, que é nós queremos saber mais para poder resolver e tratar melhor os pacientes, seguro, porque fora, mas isso também pode ser meio caminho andado para uma situação de tensão entre China e Estados Unidos. Ora, isto pode ser aproveitado politicamente pelo Presidente Donald Trump, caso ele perceba que as pessoas, como a tal família do Ohio que eu estava a descrever, comecem a eventualmente equacionar, não votarem nele, não porque não gostam dele, mas não votar nele porque ele está a fazer muito mau trabalho em relação ao combate à Covid-19. E, claro, portanto, até que os desempregados que se vão empilhando, etc., também terão... A economia sempre foi decisiva em eleições americanas. Havia aquela velha coisa do "It's the economy stupid", que pode voltar agora com a desgraça económica que isto vai trazer. The Economist, mas se eu só completar, portanto, assinar com um papel externo é a melhor forma, se calhar vai ser uma forma, de congregar novamente a base à sua volta. Se eu só dizer que, em relação à economia, é The Economist stupid, claramente, até porque tens uma economia americana baseada no consumismo. E, portanto, quando tu tens, corres o risco, o terceiro tesouro, nos amanhã, corres o risco de 5 a 30 milhões de desempregados, são os níveis da Grande Depressão. Não só pique, vai ter um impacto. E, portanto, a economia, que era o grande argumento de Donald Trump para novembro, lembro que antes disso vivíamos um clima de emprego praticamente pleno, sim. 3,5%, salvo erro, 3,5,6%. E esse pleno emprego agora é tudo menos pleno, é imaginário, não há pleno emprego, basicamente. Eu converso com amigos, mesmo miúdos que estão agora a acabar os cursos da universidade e que queriam ver o que é que tinham fazer, se vão continuar para os doutoramentos, para mestrados, ou vão arranjar um trabalho. Arranjar um trabalho é muito difícil. Os hospitais, curiosamente, estão a contratar, claro, o Ramo da Saúde está a contratar, mas é uma exceção, a economia está estagnada, não é? E, portanto, lá está, perante este cenário, portanto, alguma dificuldade, bastante maior, grande dificuldade de combate ao surto e grande crise económica, em cuja dimensão nós não conhecemos, nós poderá ser obrigado a recorrer a outras estratégias, nomeadamente apostar no papão externo. E mais uma vez, eu não estou aqui, obviamente, a dizer que isso vai acontecer, que não quero, obviamente, depois de uma pandemia, uma guerra seria a pior receita de todas. Mas tendo em conta que esse trumpismo, lá está que eu te falava, cujo protagonista é Steve Bannon, está a assinar com isso claramente. Ia falar, aliás, eles gostam de dizer, usam como medalhas de honra o facto do Partido Comunista Chinês estar, nas últimas semanas, através do porta-voz do governo, a criticar individualidades como Steve Bannon, diretamente. Portanto, o extremo da ditadura chinesa a atacar o extremo da política americana. E, portanto, é muito interessante perceber este fator China de que maneira é que vai desempenhar um papel nas eleições americanas, porque a campanha está congelada. Como dizia, Biden está em casa a fazer campanha, Donald Trump não faz os comícios, não pode fazer comícios. Claro. De maneira que
Essa mesma China de que ele falava tanto em 2016 na campanha, que agora volta com uma roupagem completamente diferente. Ricardo, o nosso tempo está mesmo a acabar, mas eu tenho de fazer a pergunta que faço a todos os convidados deste podcast do Mundo a Seus Pés, todas as quinzenas, que é, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo, para onde é que ias e porquê? Bom, eu obviamente tenho que confessar, estou à espera, a minha mulher está grávida, teremos de dar à luz dentro de 2 semanas e, portanto, tenho um filho de 4 anos, e, portanto, a minha opção de viagem estaria, obviamente, condicionada por esses motivos. E, portanto, a segurança seria provavelmente um dos aspectos em altíssima consideração. E, portanto, se calhar alguns no norte do Estado do Maine, que é um estado, é uma coisa muito interessante, porque o Estado do Maine, que é o mais a norte da costa leste, tem milhares de ilhas, são conhecidas porque o Maine é propriamente um destino turístico conhecido no globo, não é? Mas é bastante isolado, as pessoas são muito simpáticas, come-se marisco divinal, e, portanto, provavelmente eu escolheria um local isolado, seguro, mas ao mesmo tempo relaxante. Ora bem, e esperando que um dia possa partilhar contigo uma famosa Lobster from Maine, desejo-te as maiores felicidades e obviamente para este final de gravidez e para a criança que aí vem. Ricardo, obrigadíssimo e um abraço e até breve. Depois da conversa com o Ricardo Lourenço, falei já na manhã de segunda-feira com o José Pedro Tavares, que também estava em casa. Não estava em Ancara, onde vive habitualmente, mas sim na Mortosa, no distrito de Aveiro, em Portugal. Isto porque o encerramento do espaço aéreo e a suspensão das viagens o apanhou a meio de uma deslocação profissional a Portugal. Vamos ouvir o que ele tem para nos contar. Zé Pedro, a primeira coisa a perguntar-te em relação a esta pandemia que vivemos é pela tua situação pessoal. Tu viste-te apanhado, retido por esta situação toda, impedido de viajar, certo? Certo, eu estava a pensar e tinha planeado vir a Portugal em meados de março para uma série de reuniões de trabalho e assim fiz, apanhei o que depois foi um dos últimos voos da Turkish Airlines para Portugal. Na altura, obviamente, isto estava a começar aqui em Portugal. Na Turquia estava um pouco mais atrasado. O primeiro caso confirmado do Covid na Turquia foi só precisamente em meados de março. Eu decidi, mesmo assim, vir cá, porque pensava que isto ia ser bastante mais curto do que de facto está a ser. E assim que cheguei, enfim, tudo isto começou. O estado de emergência foi declarado em Portugal, os voos acabaram poucos dias depois e eu vi-me impedido de regressar à família, à Turquia, e portanto estamos a viver esta pandemia separados, mantendo um contacto muito próximo, obviamente, através do Zoom e das redes sociais e todas as outras ferramentas. Quer dizer que neste momento ainda não tens uma data para voltares para Ankara, onde tens os teus filhos, certo? Não, estou à espera que a Turkish Airlines comece a voar. A Turkish Airlines é uma das maiores companhias aéreas do mundo. Parou totalmente. Parou quer os voos domésticos, quer os voos internacionais. Neste momento vão recomeçar os voos domésticos no fim deste mês e irão recomeçar os voos internacionais em junho, pelo que eu apanharei o primeiro avião que sairá de Lisboa do Porto. Imagino que sim. Entretanto, obviamente, continuas a acompanhar tudo o que se passa na Turquia e eu começava por perguntar-te isso. A Turquia apareceu tarde na pandemia, ou pelo menos quando tu dizes, e de facto eu lembro durante muito tempo de estranharmos aqui até e conversámos nós sobre como é que não aparecia nenhum caso declarado. Isto deveu-se a que chegou lá mais tarde ou a que houve também alguma resistência por parte das autoridades turcas em reconhecer que a pandemia lá tinha chegado? Certamente chegou bastante mais cedo do que o primeiro caso oficial. Houve provavelmente uma falta de
capacidade de testes, digamos, o sistema não estava ainda bem entrosado para identificar e registar a pandemia no início. Agora sabe-se que, tal como na generalidade dos outros países, houve um aumento da mortalidade geral no país a partir do fim de outubro, o que indicia que o vírus terá chegado, a partir do fim de fevereiro, peço desculpa, o que indicia que o vírus terá chegado ainda no mês de fevereiro à Turquia. Aliás, outra coisa não seria de esperar, o Irão, que foi um dos primeiros focos da pandemia, está ali ao lado. É bem certo que as autoridades turcas, desde muito cedo, fecharam a fronteira com o Irão e cancelaram os voos do Irão para a Turquia, mas mesmo assim a fronteira é porosa, é uma fronteira onde há imenso contrabando, o número de iranianos a viver na Turquia é bastante grande, não necessitam de visto, portanto é de facto expectável que a pandemia tenha chegado em fevereiro ou mesmo antes, mas de facto o primeiro registro oficial é em meados de março, muito mais tarde do que a generalidade dos outros países europeus. Aliás, era uma espécie de uma piada o facto da Turquia ser aquela ilha na Europa onde ainda no início de março ainda não se tinha registado caso nenhum, mas eles depois identificaram o primeiro caso e desde aí o país tem vindo a registrar uma evolução absolutamente semelhante à da maior parte dos outros países. A certa altura até era o país europeu onde o número de infectados, o número diário de infectados era maior e hoje registra um nível de infecção relativamente elevado à semelhança de outros países europeus. Tem hoje os últimos números, que são de ontem à noite, 138 mil infectados. Exatamente, portanto o dar tarde não impediu que desse com força. Aliás, são já, e os mortos são quase 4 mil, segundo creio ter lido. Ora, em que é que isto mudou, a partir do momento em que é reconhecida a existência do coronavírus na Turquia, em que é que mudou a vida dos turcos, do turco médio? Em que é que restrições, foram imediatamente adotadas restrições, quão duras? É muito interessante porque o governo e as autoridades do país e Erdogan, o presidente Recep Tayyip Erdogan, adotou uma estratégia mista. Erdogan nunca fechou totalmente o país e nunca decretou o estado de emergência. Ele que até tinha decretado no passado estado de emergência por causa do golpe de Estado e tudo mais, desta vez evitou e de facto não o decretou porque Erdogan quis manter a economia a funcionar. Por outro lado, decretou algumas medidas bem mais drásticas e algum confinamento parcial bem mais drástico do que noutros países, desde que essas medidas não impedissem a economia de funcionar. Passo a explicar. Confinou totalmente os jovens e os mais idosos em casa, um confinamento, um recolher obrigatório das pessoas com mais de 65 anos e das pessoas com menos de 20 anos, ou seja, as franjas não produtivas da população, mas essas não podiam de todo sair de casa, nem para ir à farmácia, nem para ir ao supermercado. Obviamente que isto poderá ter tido algumas repercussões positivas, nomeadamente no nível da mortalidade, porque sabemos que, sobretudo, os mais idosos são das franjas mais afetadas e mais sensíveis. Por outro lado, nos fins de semana, ou seja, quando a Turquia produtiva não estava a funcionar, decretou também o recolher obrigatório. Para toda a gente. Para toda a gente. Portanto, durante todos estes fins de semana de abril e maio, ninguém pode sair à rua e as cidades turcas, de facto, isto ele decretou para as 30 maiores cidades turcas, o que equivale a 80% do país. No campo, digamos, na província, isto não acontecia, nas pequenas populações isto não acontecia, mas a Turquia é um país extraordinariamente urbanizado e as 30 maiores cidades turcas equivalem a cerca de 80% da população do país, que durante o fim de semana não saíam à rua, eram totalmente
totalmente proibidas de sair à rua, o que significava que as cidades ficavam verdadeiramente fantasmas, ainda mais fantasmas do que, enfim, as nossas cidades na Europa, onde de facto houve algum confinamento, mas ainda houve sempre algum trânsito, não foi totalmente reduzido a zero. Aí sim, na Turquia foi totalmente reduzido a zero. Isto poderá explicar um pouco alguns resultados positivos que a Turquia obtém, sobretudo ao nível da mortalidade. O nível de infecção é semelhante a outros países da Europa, mas a mortalidade turca está de facto bastante... Os números são de facto bastante positivos, 3.700, quase 3.800 mortos, digamos, ontem à noite. Isto se compararmos por milhão de habitantes, isto é metade da mortalidade alemã e praticamente um terço da mortalidade portuguesa. Ninguém, tal como em outros países, aliás, ninguém acredita que os números oficiais sejam o retrato fiel da mortalidade provocada pelo Covid. Mas mesmo que a mortalidade provocada pelo Covid fosse o dobro dos números oficiais, significa que a Turquia estava com uma mortalidade semelhante à Alemanha. E que é, comparando com outros países, uma mortalidade relativamente baixa. E isto, de facto, pode-se explicar, eventualmente, parcialmente, devido a este confinamento total que Erdogan decretou para a franja mais idosa. Há uma outra explicação possível para esta relativa baixa mortalidade. Na Turquia, a estrutura familiar ainda é bastante tradicional. A família nuclear trata dos seus próprios idosos. Os lares de terceira idade são bastante raros. Não há lares de terceira idade, não há centros de terceira idade. Os idosos ficam em família, mesmo quando estão acamados, mesmo quando estão doentes, nas suas casas, nas casas familiares. E, portanto, não se verificou na Turquia aquilo que se verificou em muitos países da Europa, que foi estas infecções. Sim, os lares foram focos terríveis de transmissão. Que provocaram, de facto, uma grande mortalidade. Tu falavas, dizias, e eu concordo, que as estatísticas da Turquia, como as de muitos outros países, não são de fiar totalmente, e no caso da Turquia acresce o facto de Erdogan chefiar um regime que é, com a maior das boas vontades, será uma democracia muito musculada e, obviamente, que é um dirigente frequentemente acusado de autoritarismo. Verificou-se na Turquia o mesmo que noutros países onde governos de cariz menos democrático ou com tendências autoritárias aproveitaram, de certa forma, a situação de crise e a necessidade de tomar medidas de segurança para reforçar o seu poder e, acima de tudo, reduzir o escrutínio democrático, pela imprensa, pelo Parlamento, pelos próprios cidadãos, das ações do governo? Ou seja, o governo aproveita para se auto-atribuir uma carta branca, como aconteceu, por exemplo, na Hungria? Não aconteceu porque o governo já o fazia antes da pandemia. Essas tendências autocráticas e legislação que limita os direitos individuais, as liberdades de expressão, já foram adotadas na Turquia em outros estados de emergência antes desta pandemia. Portanto, a pandemia não foi utilizada politicamente para, digamos, reforçar os poderes do governo. Agora, durante a pandemia, verificou-se aquilo que se verificou noutras crises e noutras situações políticas. O governo pode, manda e quer, silencia os opositores e controla totalmente, digamos, a informação e a situação. Isso era uma situação que, infelizmente, já existia na Turquia. O que se notou foi que o governo quis centralizar totalmente a informação, mas também a resposta à pandemia, um pouco para controlar os estragos e para aproveitar, digamos, os benefícios de alguma ajuda à população. Uma das coisas que aconteceu muito cedo foi, por exemplo, quando de facto a crise irrompeu na Turquia, uma série de ONGs,
de presidentes de Câmara, da sociedade civil, começou, como em todo lado, com iniciativas de ajuda social para combater, por exemplo, os efeitos económicos da pandemia, uma série de iniciativas sociais de distribuição de alimentos, de contacto com os mais idosos, e Erdogan basicamente proibiu, limitou todas essas atividades que não tivessem uma organização central governamental, e centralizou tudo no governo. Claramente não quis que outros beneficiassem de programas positivos, ao contrário de Portugal, por exemplo, e eu posso comparar porque como tenho estado aqui, tenho acompanhado muito aquele espírito de união nacional, verdadeiramente uma união nacional contra uma situação calamitosa que é a pandemia, em que a oposição, governo, presidente, de certa maneira fizeram algumas tréguas e dedicaram-se todos conjuntamente e colaborativamente a lutar contra essa pandemia. Isso não existiu na Turquia. O Presidente da Câmara de Ankara e de Istambul, por exemplo, iniciaram logo uma série de iniciativas. São figuras importantes da oposição turca, não é? A oposição turca como sabemos, nas últimas eleições locais, Erdogan perdeu pela primeira vez as eleições em 20 anos nas grandes cidades turcas e, portanto, os presidentes das câmaras de Ankara e de Istambul são hoje da oposição e eles iniciaram uma série de iniciativas positivas de apoio à população que foram completamente proibidas e limitadas por Erdogan, que depois as replicou a nível central. Falta transparência, essa é outra nota relativamente à gestão, digamos, desta pandemia. Está tudo centralizado no Ministério da Saúde, no Ministro da Saúde e no Governo, mas falta transparência. Os dados que transparecem todos os dias, e há, como noutros países, uma conferência de imprensa diária do Ministério da Saúde, são muito parciais. Não há, por exemplo, informação sobre a distribuição geográfica dos infectados na Turquia, não há informação sobre a distribuição etária dos infectados na Turquia, há poucos dados relativamente à incidência da infecção. E quando alguém procura, enfim, dar esses dados, uma série de médicos, uma série de que vieram a público, de facto, noticiar alguns factos relevantes sobre a pandemia, foram, tal como no passado, jornalistas opositores foram basicamente levados à barra da justiça. O governo turco já deteve centenas de pessoas por alegadamente veicularem informação falsa ou informação alarmante, nas palavras do governo, sobre a pandemia. Muitas outras centenas de contas nas redes sociais foram pura e simplesmente fechadas, mais uma vez porque, enfim, discutiam ou procuravam analisar alguns dos dados que, infelizmente, o governo não dá. Portanto, a acusação de fake news às vezes significa apenas estar a dar informação que o governo não considera conveniente dar. Exatamente. E isso, de facto, mais uma vez, não é uma situação nova. Isso já ocorreu no passado em muitas outras crises políticas e situações políticas. Foi mais do mesmo. Houve uma coisa a propósito disto e do controle da informação e do controle dos opositores. Houve um dado que tu deste num dos textos que escreveste para o Expresso e que me impressionou na altura, que foi o facto de a Turquia ter feito, como outros países, incluindo Portugal, ter adotado uma medida de redução da população prisional, portanto, libertação de alguns reclusos, para precisamente reduzir o perigo de contágio dentro das cadeias, que sabemos que são sempre meios em que é muito mais difícil impor certas medidas de salubridade e higiene. E cá em Portugal, por exemplo, houve polémica sobre quais eram os tipos de criminosos que podiam ser ou não soltos. Houve algum aproveitamento por parte da extrema-direita demagógica, insinuando que assassinos e violadores iriam ser soltos, coisa que depois até levou a um desmentido do Presidente da República. Mas no caso turco, contavas tu, no dito texto, que aparentemente é mais fácil libertar um assassino ou um narcotraficante do que alguém que esteja preso por ter escrito ou dito coisas que Erdogan não apreciou.
Exatamente. Isso foi, enfim, uma mancha negra, digamos, da gestão desta epidemia. A Turquia libertou 90 mil presos. A Turquia é um dos países da Europa que tem a maior população prisional, o segundo país da Europa a seguir à Rússia, com, em termos absolutos, a maior população prisional. Aliás, uma população prisional que tem crescido imenso nos últimos anos, pós-golpe de Estado, devido, digamos, à detenção de jornalistas e tudo mais. E o que o governo decidiu foi libertar presos de delito comum, e alguns deles de delito comum bem grave, mas manteve todos os opositores políticos e todos os jornalistas na prisão. Não libertou um jornalista. Obviamente que eles estão lá por delitos, digamos, ou por questões de liberdade de expressão e de informação. Segundo o governo, eles estão lá por questões terroristas, porque escreveram algo que apoia os grupos terroristas, mas a verdade é que o governo libertou mafiosos, chefes da máfia, gangues da máfia, pessoas que estavam acusadas de homicídios, de vários homicídios, que estavam a cumprir penas de prisão de 30, 40 anos, e os filantropos, jornalistas, opositores políticos curdos, que não mataram ninguém, absolutamente ninguém, e que estavam lá porque de alguma forma disseram algo que Erdogan não gostou, ficaram todos na prisão mesmo neste período de pandemia. Nós estamos a grande questão sobre o futuro é como é que era isso que eu te ia perguntar. Como é que vai ser daqui para a frente? A grande questão é como é que vai ser no fim do Ramadão. A Turquia está a viver hoje o Ramadão. Portanto, estamos em pleno período do Ramadão. Exatamente, o Ramadão é sagrado. Sim, é tradicionalmente um período em que metade da Turquia entra em hibernação. Porque obviamente as pessoas têm que jejuar. Aliás, o governo e a agência religiosa turca que gera os assuntos religiosos decretou logo no início que as pessoas que não estavam doentes e infectadas pela pandemia deveriam continuar a jejuar, e portanto a maior parte dos turcos está a jejuar, apesar obviamente de algumas consequências que isso pode ter ao nível digamos, do enfraquecimento de defesas contra um eventual vírus. Mas, quer dizer, o Ramadão sempre foi um período de tempo em que metade da Turquia está a hibernar, porque o Ramadão é duro. Aliás, muita gente mete férias para fazer o Ramadão. E o que acontece geralmente depois é que a Turquia, de facto, explode do ponto de vista social, familiar, é uma festa no fim do Ramadão. No fim do Ramadão, aliás, há um grande feriado que equivale ao nosso Natal. É um feriado em que as famílias todas se reúnem, em festa do Eid. E as pessoas de facto renascem porque aquele período de privação e difícil passou. O Ramadão acaba no fim deste mês, e a grande questão é o que se passará aí. O governo quer abrir parcialmente o país precisamente para o fim do Ramadão, nomeadamente deixar que as pessoas, por exemplo, viajem para as suas famílias, para as celebrações familiares. O fim de maio é tradicionalmente também a abertura, digamos, da época turística na Turquia, e o governo já anunciou que está a planear, de facto, abrir. Os voos domésticos da Turkish Airlines vão começar no fim de maio, os voos internacionais em junho, espero que o mais cedo possível para eu poder voltar à minha família. Exato. A Turquia depende imenso do turismo, é um setor que movimenta milhares de milhões de euros. A Turquia recebeu no ano passado mais de 50 milhões de visitantes, e está neste momento totalmente focalizada em reabrir a sua época turística e tentar, de certa maneira, salvar uma parte da economia que está a ser muito impactada pelo Covid. Está a apostar num conceito que é uma espécie de certificação digamos, do produto e das estâncias turísticas. O Ministério do Turismo e o Ministério da Saúde já o anunciaram, os detalhes ainda não são conhecidos, mas o que eles querem fazer é, de certa forma, assegurar que nos aviões, nos transportes e depois nas estâncias balneares e nos hotéis, os locais estarão livres de vírus, e oferecem, ao nível de higienização e de desinfecção, as melhores condições possíveis para tentar atrair não só turistas
domésticos, mas também eventualmente internacionais, assim que a aviação internacional começar e a Turkish Airlines começar a voar. Há um grande ponto de interrogação, que vai ser, de facto, o trânsito entre a Turquia e a União Europeia, sabendo que a União Europeia já decretou que a abertura do turismo e do movimento do fluxo de pessoas interno se vai fazer a um primeiro nível dentro da União internamente, Europeia. Exatamente. E só posteriormente para fora da União Europeia. Portanto, ainda não sabemos muito bem se em junho, julho e agosto as pessoas que entram na Turquia depois poderão regressar sem problemas aos seus países de origem na União Europeia e, portanto, de facto, ainda há muitas incógnitas, mas a verdade é só uma: o Governo aposta nessa reabertura do turismo e está, de facto, a planear essa reabertura do turismo para o fim de maio e início de junho. De resto, impactos económicos sérios e graves, como em todo lado, eventualmente um pouco menores do que noutros países europeus, porque, como disse, Erdogan nunca fechou totalmente a economia e mesmo durante o pior período da infecção, as fábricas, mesmo as não essenciais, as fábricas, as pequenas lojas, continuaram a funcionar e, portanto, algumas das previsões económicas que eu tenho visto indicam, obviamente, uma contração da economia, mas não com os valores semelhantes a Espanha, Itália e França, e, eventualmente, a Turquia poderá sair um pouco menos chamuscada economicamente desta crise. Sim, senhor Zé Pedro, o nosso tempo está a terminar e eu faço a todos os convidados deste podcast, faço uma pergunta que, no teu caso, talvez possa parecer redundante, porque já nos disseste de início. A pergunta que eu faço a todos é, e que já fazia antes da pandemia e dessas restrições todas às viagens, eu pergunto a todos os convidados se pudessem estar neste momento, se pudessem ir neste momento para qualquer parte do mundo, qual seria e porquê? Eu não tenho dúvidas qual é o sítio onde tu gostavas de estar, seguramente seria em Ankara, perto dos teus filhos. Mas vou-te pedir um exercício de imaginação. Se não estivéssemos a viver esta crise toda, que sítio do mundo é que gostavas de ir visitar? Bom, eu gostava muito, sempre ambicionei ir à Nova Zelândia, por várias razões, porque é um país absolutamente fantástico do ponto de vista natural e eu sou biólogo, como tu sabes, e sempre quis ir visitar os fiordes, as montanhas, os lagos da Nova Zelândia, e agora, nos últimos tempos, tenho ainda mais curiosidade devido à gestão única e positiva do governo da Nova Zelândia, também em relação a esta pandemia, como sabes, foi um dos países que teve mais êxito no combate à pandemia, mas mesmo antes, na questão das armas, na questão do massacre na mesquita na Nova Zelândia, de facto o percurso e digamos, o discurso, o percurso, as atitudes e as palavras dos governantes e em particular da primeira-ministra da Nova Zelândia têm sido exemplares naquilo que eu penso que deve ser, de facto, a boa governança e a governação e, portanto, aliado a essa atração biológica e geográfica com esses exemplos positivos de políticas, faz-me cada vez mais querer ir à Nova Zelândia e eu espero que a pandemia acabe para eu poder eventualmente planear com a minha família umas férias na Nova Zelândia. Parece-me ótimo, também eu tenho seguido com interesse realmente a Primeira-Ministra Jacinda Ardern e tudo o que vai fazendo. Aliás, é engraçado que no outro dia li um artigo sobre o êxito que governantes mulheres têm tido no combate a esta pandemia. Zé Pedro, muito obrigado pela tua colaboração, um grande abraço e que possas muito em breve voltar a Ankara e à tua família. O podcast já vai longo, pelo que é hora de nos despedirmos de todos aqueles que nos ouviram, marcando desde já encontro para daqui a 2 semanas num novo episódio do Mundo a Seus Pés, com outros assuntos, outros países e outros convidados. Agradeço aos correspondentes do Expresso que hoje falaram comigo, agradeço a quem colaborou na edição técnica e agradeço a si que esteve desse lado e que espero que se reencontre connosco em breve. Adeus e obrigado.